No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todo o seu público. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença. Tiago, temos uma mensagem aí de um semáforo pegando fogo. Semáforo pegando fogo na Timóteo Penteado, próximo ali à rua Silvio Maia. Tá pegando fogo literalmente lá, fumaceiro. Curto-circuito. Provavelmente é bom correrem lá. Evitem a região. Evitem a região. E atenção, Secretaria de Transportes. Bom, vereador Laércio Santos, eu gostaria de abordar com o senhor um assunto, nós falamos aqui semana passada, durante a eleição em 2016, muito se falou em securitização da dívida. Para quem não sabe, é transformar o que a prefeitura tem de créditos, né, negociar e transformar em recursos. Esse assunto sumiu da pauta, vereador? Pedro, esse assunto ele é bastante polêmico, né, a nível Brasil. O prefeito Sebastião Almeida, na época, encaminhou um projeto em 2015, foi instalada uma comissão provisória para analisar o projeto, e a comissão entendeu pelo arquivamento, naquela oportunidade, inclusive, com alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores. Em 2016, novamente, pelo meio do ano aproximadamente, o prefeito Almeida novamente encaminhou esse projeto, e mais uma vez ele foi rejeitado pela Câmara Municipal. O que acontece? Não existe uma regra definida na Constituição Federal a respeito disso. Tanto que o Senado Federal tem um projeto de lei em andamento, onde busca regulamentar essa situação, porque há uma interpretação para os técnicos com bastante profundidade na questão jurídica, que a securitização ela diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Então existe um confronto aí com relação às regras em vigor, e onde os prefeitos que administram as cidades, os próprios governadores, têm dificuldade. Algumas cidades que procuraram implementar estão sofrendo aí ações judiciais, como é a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e outros locais no Brasil afora. A nível local, eu não vi nenhuma movimentação por parte do governo Guti ou estudo a respeito disso. Nem eu. Eu acho Agora, que durante a campanha ele falou muito, ele defendeu muito a securitização da dívida. Ele defendeu, mas quando ele era vereador ele era contrário. Nós lá, defendíamos o que naquele momento lá a gente defendia não aprovação, até por conta que quem governava a cidade era o Partido dos Trabalhadores. Naquele momento lá, ele, outros vereadores que fazia contraponto com o governo da época, não posicionávamos favorável a essa situação. Não existe um consenso a nível de técnica, né, Pedro? Muitas pessoas, alguns defendem, vamos securitizar, por exemplo, só a pessoa jurídica, deixar a pessoa física fora. Não pode, você tem que tratar todos de forma igual. Então a questão é muito polêmica, fere a lei de responsabilidade fiscal para alguns defensores da questão jurídica em profundidade. Então eu acredito que essa questão só vai se confirmar mesmo, só vai se definir depois que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados está lá realizando algumas audiências públicas a respeito disso. Nesse ano já houve, em dezembro passado já houve uma audiência. Então a gente acredita que em um momento futuro isso se resolva, mas dizer que a nível local isso se firme tão rápido, eu não acredito, não. Então, particularmente, o senhor é contra, é isso? Eu sou a favor. Eu sou a favor, mas tem que trazer garantia para os dois lados, para o devedor, para o poder público, porque o poder público ele cobra muito mal, Pedro. Eu tive uma reunião a semana passada, que alguns vereadores participaram com o prefeito, e eu questionei, por exemplo, algumas cidades que já existe convênio com a Associação dos Cartórios de Registro de Imóveis, para obter acesso às matrículas, para você, quando entrar com uma cobrança judicial, você já apresentar o título provando quem é o titular da propriedade. E eu trago isso como exemplo uma situação minha. Por exemplo, eu vendi um determinado imóvel há quase meia dúzia de anos atrás, e a ação se direcionou contra a minha pessoa. Só que lá no registro imobiliário já está o nome do novo titular, ele foi na prefeitura e fez repactuação da dívida, e a prefeitura insiste em cobrar contra quem não é o devedor. E isso, Pedro, ocorre aos montes. Então, se o poder público trabalhar nesta eficiência, eu tenho certeza que a qualidade da arrecadação da dívida ativa vai melhorar bastante. Mas, infelizmente, a gente trabalha com uma dificuldade muito grande no que diz respeito à Secretaria de Assuntos Jurídicos, no grupo dos procuradores. Os procuradores, eles acabam sendo muito reticentes nessas questões e acabam não colaborando. Isso é muito comentado, Pedro, nos bastidores da cidade. Isso precisa melhorar.
o governo precisa tomar uma posição e chamar esses procuradores para a responsabilidade e não eles estarem ali simplesmente para vender suas horas de trabalho e não trabalhar a eficiência do poder público. É isso que está precisando. Eu estou na mesma situação. O imóvel que meu pai já vendeu, ele está sendo cobrado e já tem matrícula, já foi transmitido. Então você imagina. Tem que provar que é inocente. Isso é difícil, né? Tá certo. Fala, Tiago. O Alexandre Custódio está aqui acompanhando a gente, mandou um abraço para o vereador, falou que é muito atuante. E também o Carmelo está perguntando por que o plano diretor ainda não foi sancionado. O plano diretor não foi sancionado porque o prefeito ele tem 15 dias úteis após protocolado no gabinete do mesmo para tal. E acredito que essa semana, mais tardar a semana que vem, esteja por vencer esse prazo. Não só esse daí, como outros projetos que subiram para o autógrafo final do prefeito e ainda está na mesa dele. Ué, mas ele não tem pressa? Eu já vi o seguinte, quando o prefeito tem pressa é no dia seguinte. Vai rápido, né? Não entendi isso. Ou foi emendado o projeto? Houve algumas mudanças, mas nada que foi de surpresa, tudo que o prefeito tem conhecimento. Então, estou estranhando. Vereador Laércio Santos, outro assunto que chama a atenção é que em Brasília se discute a reforma da Previdência, se deixam os estados e municípios de fora ou não. Qual é a polêmica disso? Pedro, a polêmica é, pelo menos que eu tenho acompanhado, até por ser advogado atuante nessa área, eu percebo que alguns políticos de alguns estados, principalmente da região Nordeste, eles querem colaborar, mas não querem se comprometer em votar algo que envolva estado e município. Nas suas bases. Nas suas bases eleitorais, com vistas à sua política local. Eu acredito que isso é o grande erro. Nós temos que votar uma reforma da Previdência ampla e restrita, a meu juízo, inclusive os militares. Eu não tenho porquê, nesse momento de crise, de bastante dificuldade, onde nós temos que cortar na carne, nós votar só a nível federal, onde sabemos, ontem mesmo eu acompanhava uma reportagem onde falava que o déficit dos municípios e estados chega a quase 100 bilhões, 90 bilhões ano. Então a gente não dá para fazer uma reforma pela metade, porque a gente sabe que não vai acontecer depois dos estados como precisa ser feito, né? Cada estado vai dosar o seu tempo e não vai atingir a reforma necessária, os municípios também. Então eu penso que é um grande erro se o governo recuar, ou o relator que lá está conduzindo o projeto, de permitir que faça uma reforma só a nível federal. Precisa sim ser feito em todos os níveis previdenciários que nós temos. Agora, vereador Laércio Santos, surge uma ideia, parece que tramita na prefeitura, a criação de uma coordenadoria de saneamento. O senhor tem alguma informação do que se trata? Pedro, eu fiquei sabendo por uma pessoa que me passou essa informação, fiz inclusive pedi vista ao processo que está tratando dessa questão. Eu acho que é um dos erros que está ocorrendo desde quando criou-se a possibilidade de transferir o SAI para a Sabesp. Não trabalhou de todas as questões e agora está criando esse grupo para ter uma controladoria, coordenadoria do saneamento. Isso foi o erro do projeto de, vamos dizer, entre aspas, venda do SAI para a Sabesp, e que poderia ser tratado lá naquele momento. A meu juízo está sendo mais para agasalhar alguns funcionários do SAI que não estão em tempo de aposentar, nem optaram pela demissão voluntária e muito menos estão indo para a Sabesp. É ruim porque a folha de pagamento do município já está no extremo limite. A gente acompanhou agora de forma recente essa situação da recomposição salarial dos servidores. Então eu acho que é inoportuna essa situação de momento, Pedro. Então o senhor acha que é uma questão de acomodação de cargos, é isso? Eu acredito que o seja. Agora, e a questão patrimonial do SAI? Eu tenho essa dúvida. Os imóveis do SAI ficam para a prefeitura ou ficam para a Sabesp? Os imóveis da prefeitura, conforme foi aprovado, eles são do município. Inclusive a Sabesp poderá pagar aluguel por eles ao município. Então o patrimônio, desde o veículo ao prédio ali do Golpo, são todos da municipalidade. Nenhum foi para a Sabesp. O patrimônio físico permanece para a prefeitura. Fala, Tiago. Referente à sessão de quinta-feira, o que aconteceu que não houve a sessão, vereador? O pessoal estava perguntando. Obviamente que a gente sabe que o vereador trabalha muito fora, é extremamente atuante, mas por que não houve a sessão? O pessoal está perguntando bastante aqui. Tiago, eu estive lá, como sempre, em todas as sessões eu estava, às 14 horas, e o presidente chegou, fez o olhar visual e encerrou os trabalhos dizendo que não tinha quórum. O golpe de vista. Isso. Eu estava lá, fiz a minha parte, tinha alguns vereadores,
eu faria diferente. Talvez eu suspenderia os trabalhos por 10 minutos Pra ver se a pessoa até chegava. dar tempo suficiente para iniciar os trabalhos. É muito ruim para a cidade, é muito ruim para nós vereadores que procura fazer uma agenda para sempre pautar a terça e quinta-feira no plenário da casa. Infelizmente, da forma que o presidente conduz, eu não concordo. Eu acho que essa situação se torna desgastante não só para quem dirige os trabalhos, mas para todo o corpo de vereadores, tanto que eu fiz uma crítica pública naquela quinta-feira. Vereador, eu tenho uma opinião. Eu acho que é um desgaste ao Legislativo. Sim. E eu acho que já passou do momento de registrar quem está presente e quem está ausente. É essa a minha queixa antiga, viu? Aquele painel eletrônico serve para isso, para registrar quem está presente. Esse negócio de um golpe de vista não há quórum. Muito ruim, né, Pedro? É muito ruim porque... Eu acho que o presidente Jesus deveria reconsiderar isso também. E hoje eu faço uma crítica na minha coluna. Um pessoal do Jardim Presidente Dutra, meu bairro natal, disse: vereador, tem gente que sai lá às 7 horas da manhã do Jardim Presidente Dutra, chega às 9 horas aqui no centro de Guarulhos. 2 horas para andar cerca de 15 quilômetros. Não só dali, como o pessoal que mora no extremo do bairro dos Pimentas, é a mesma situação. Então, nós precisamos de um acesso alternativo à rodovia Presidente Dutra, né? Eu citei a Avenida Monteiro Lobato, que precisa ser ampliada, mas o arquiteto Joaquim Silva, o Kim Silva, está me dizendo o seguinte, que há a questão também da Avenida Mário Covas, né, que vem lá de Arujá. Aquela que vem margeando o rio lá embaixo. Seria a Transguarulhense, né? Seria uma alternativa também, tá certo. Obrigado, vereador Santos, pela participação. Hoje é dia de sessão, alguma pauta específica? Não, hoje está tranquilo, acho que vai se conduzir os trabalhos normalmente, não tem nenhum projeto polêmico, nada assim de extrema relevância. Eu me lembrei de outra questão. Não seria o momento de já que não há securitização da dívida, né, o momento de uma anistia, vereador? Veja, Pedro, a gente participou dessa conversa, como eu te falei, e 2 sugestões que foram propostas para o governo, porque a gente precisa, além de cobrar e criticar de forma positiva, também sugerir. 2 propostas que foram passadas para o prefeito é trabalhar numa eventual anistia imobiliária para contemplar aqueles que construíram aí, entre aspas, seus imóveis e não contribuíram com o poder público com relação ao ISS, implementar essa arrecadação e também estudar uma repactuação dos devedores através do parcelamento incentivado que você está se referindo, e isso está na mão do prefeito para ele estudar. São 2 mecanismos que ele pode colaborar com a cidade. E eu aproveitei naquele momento e também falei para ele, não adianta simplesmente a gente aprovar como aprovamos o pagamento de dívida por cartão de crédito se não fizer uma ampla divulgação nos 4 cantos da cidade. Você vai colaborar para aquela pessoa que tem o seu cartão e está devendo, procurar o município, pagar, tudo isso vai ajudar. Talvez não é o meu problema, nem o de vocês, mas muita gente aí precisam desse mecanismo. Então são formas que a gente pode ajudar o governo. Aliás, para mim, pagar com cartão de crédito é temerário, hein? Essa população vai se afundar em dívida mais ainda. É terrível isso. Agora, nós tínhamos pensado também, vereador Santos, em analisar o IPTU, né? O IPTU tem muitas distorções herdadas, né, de governos anteriores. Pedro, eu fiz uma cobrança do governo há questão de um mês atrás sobre a planta genérica, veio a informação para mim que o estudo já está feito, veio cópia de tudo e está dentro do bojo da reforma tributária que vai ser encaminhada pelo governo, aí parece que até agosto, e nessa reforma tributária vai estar já incluído a nova planta genérica. Segundo foi a proposta que está lá escrita, não sei se vão mudar de ideia. Eu espero que corrija distorções, né? Exatamente. Nós temos várias distorções em Guarulhos. Perfeito. Obrigado, vereador Laércio Santos. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade. Um abraço a todos. 7h29, o polêmico ex-vereador alemão já pelos bastidores. Vamos lá, produção, 2 minutos.